Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais, vós solícitos, pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois, se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Essas passagens do Evangelho são profundamente consoladoras e nos fazem refletir sobre as preocupações que tantas vezes nós temos com o nosso destino, com a solução dos problemas materiais, e elas nos indicam, então, algo que devemos sempre ter em conta. Por mais desafiador, por maior que sejam os problemas que nós temos pela frente, nós sempre precisamos ter em mente que nós somos seres em evolução, espíritos, num longo processo de aprendizado, e tudo o que nós necessitarmos sempre chegará até nós. Todos os recursos que forem essenciais à nossa vida, eles em algum momento chegarão até nós. E eles serão sempre providos de acordo com aquilo que nós estivermos buscando, com aquilo que nós estivermos realizando. Posto dessa forma, muitas vezes as pessoas questionam, mas por que existem provas tão difíceis? Pessoas que passam por carências, às vezes, tão grandes, por provações tão imensas, por dificuldades, às vezes, que se arrastam por toda uma vida. Nós precisamos considerar que existem espíritos em grandes provações, sim, em grandes lutas, que passam por grandes dificuldades e que correspondem às provas que muitos escolheram e que outros, pelas forças da circunstância, pelas leis divinas, foram conduzidas a viver essas provas. Normalmente as pessoas tendem a criar um pouco de indignação, de rejeição a essa ideia, porque elas partem do princípio de que existem injustiças terrenas, existem pessoas que roubam aqueles que são os mais pobres, e isso gera muitas vezes a pobreza, a dificuldade extrema. E é verdade que a causa da pobreza é sempre a ganância de alguém. Alguém que tira do outro a possibilidade de conseguir aquilo que ele necessita. Mas existem, então, injustiças na condição humana? Existem até mesmo espíritas que às vezes
caem para essa interpretação puramente terrena, achando que a existência humana ela sempre vai estar subordinada apenas aos fatores aqui próprios da existência, os fatores terrenos que poderiam se explicar pela economia, pela política. Mas nós não podemos esquecer que esses fatores eles não são a causa primordial, eles não são aquilo que realmente determinam esses quadros, e sim as experiências que o espírito desenvolveu em outras vidas e que o leva muitas vezes a passar em outras as grandes provações, as grandes dificuldades. São provas muito duras e nós não podemos, a pretexto de compreender dessa forma, nos negar a ajudar jamais alguém que passe por essas provações. As provas da pobreza, das carências inúmeras que possam existir, elas são provas muito dolorosas. Embora esteja ali acontecendo um mecanismo da lei divina que permite a cada um a experiência necessária para a sua evolução, o nosso dever primordial é sempre auxiliar, socorrer, porque nós não precisamos nos negar a fazer o bem para que as leis divinas se cumpram. Na verdade, nós seremos os instrumentos que Deus irá utilizar para aliviar, socorrer e às vezes até extinguir uma prova que chegou ao término de alguém, para a existência de alguém. Por isso que não vamos nunca usar esse argumento que a dor e o sofrimento no mundo são provas e expiações e por isso cada um tem que segui-las. Elas irão seguir, mas se cabe a nós ou não extingui-las, não importa. O que importa é esse nosso movimento no bem, essa nossa tentativa de extinguir essas causas secundárias que existem no mundo, como as injustiças, como fatores, às vezes, ambientais que impedem as pessoas de terem os recursos que elas precisam. Porque é verdade que o homem passa por grandes provas, por grandes lutas, às vezes, em sua evolução, mas ali existe o espírito, que é a sua própria essência, que é o próprio ser, que adquire naquela experiência, muitas vezes dolorosa, a força, a fibra e muitas vezes capacidades que ele não adquiriria se tudo fosse fácil, se tudo fosse muito tranquilo para ele. Está implícito na própria vida o desafio. Quando nós vemos os outros seres vivos, todos se movimentam para obter o que necessitam. E todos só evoluíram para chegar nas formas que têm, porque foram desafiados pelas forças físicas do planeta. O homem, na sua evolução, também evolui física e moralmente, espiritualmente, impulsionado pelos desafios da existência, pelas provas, pelas lutas e pelas experiências difíceis que ele enfrenta, muitas vezes na base da carência material. Essas palavras de Jesus, elas nos são, então, o consolo, a força para que nesses momentos de maiores dificuldades nós não nos desanimemos, que nós não nos enfraqueçamos, que nós não percamos a nossa fé. Por quê? É muitas vezes o abatimento, é muitas vezes a tristeza profunda que toma conta do indivíduo quando passa por grandes dificuldades materiais ou de outra ordem, muitas vezes o leva a ficar num estágio de paralisação das suas forças, não consegue encontrar uma saída, é tomado de um desânimo profundo, e todos nós já passamos por isso em algum momento da experiência, todo mundo que, nascendo nas condições financeiras da maioria dos brasileiros, enfrentaram muitas vezes momentos difíceis em que nós pensávamos, como eu vou sair dessa? Como eu vou encontrar a solução para esse desafio? E quando nós recapitulamos e relembramos a experiência, nós vemos que tudo isso é passado, que tudo isso ficou lá atrás. Nós não tivemos muitas vezes o supérfluo, o excesso, mas aquilo que é o primordial, essencial à vida, sempre nos chegou e sempre nos chegará desde que continuemos nos movimentando. Jesus trouxe a figura de seres da natureza para mostrar que Deus supre esses seres na sua condição, no estágio em que se encontram de sua evolução. Os pássaros recebem sim o seu alimento, mas eles o buscam. Os lírios do campo são belos, são vestidos de beleza, mas porque eles
realizam um trabalho ali silencioso, anônimo da fotossíntese. Todo ser da natureza, embora seja suprido daquilo que necessita, tem uma parcela daquilo que deve realizar em prol do conjunto, daquilo do qual faz parte. O lírio cumpre o seu papel, as aves cumprem seus papéis na natureza, dispersoras de sementes, dispersoras de novas espécies, servem na cadeia alimentar, cada um deles está no seu papel. É por isso que quando nós esperamos obter algo dos céus, da providência divina, nós precisamos pensar, estamos cumprindo os nossos papéis na vida? Porque é necessário, além de ter essa fé e essa confiança no dia de amanhã, que sempre trará as soluções para os nossos problemas, nós precisamos pensar, estamos cumprindo o nosso papel nesse coletivo, que é a vida que nós fazemos parte no planeta? Obviamente que muitos vão dizer, sim, estou fazendo isso há muito tempo, mas nada melhora. Nós precisamos avaliar seriamente se nada melhorou realmente ou se é a nossa visão pessimista, se é a nossa frustração que nos diz que não estamos melhorando, que não estamos superando as nossas dificuldades. Porque tudo vai sempre depender, sempre, do modo como nós encaramos as experiências, da forma como nós lidamos com elas. Se nós sempre nos sentirmos em perda, em defasagem, em não possuir aquilo que nós queríamos e julgávamos justo, e isso nos trouxer uma infelicidade muito grande, vai nos impedir de observar e de perceber aquilo que é pertinente a nós nesse momento da vida. Daí então a importância de termos sempre em vista isso. Não recebemos tudo o que queríamos, mas recebemos o que realmente precisávamos, realmente aquilo que nós necessitávamos. Isso naturalmente nós estamos falando para nós, espíritos em provações medianas. Não estamos nos referindo às pessoas que atravessam grandes e dolorosas privações. Estes são espíritos que muitas vezes atravessam árduas expiações e que deverão sempre ser amparados e socorridos por aqueles que estão em situação um pouco melhor. Mas teria Jesus, nestas colocações dele, dito que não precisávamos nos preocupar com nada nunca e que não teríamos que nos precaver de nada no futuro? Vamos ver como Kardec trouxe essa explicação no seu comentário, então, que começa aqui no item 7 do capítulo 25, Buscai e Achareis. Kardec, então, escreveu assim, refletindo sobre essas passagens aqui do Evangelho de Mateus. Se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode, pois, ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre o socorre com ajuda material, inspira-lhe os meios de saírem por si mesmo de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, dessa forma, nós vamos entender que
a necessidade do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa busca para aquilo que é essencial à vida, sempre nos trará resultados. Se não estiver trazendo, representa uma prova, representa uma expiação, e que somente com resignação, paciência, fé, e sobretudo essa fé que nos move a buscar uma saída, confiantes de que ela virá, é que nós iremos encontrar então a solução para esse desafio que nós estamos enfrentando. Quando nós observamos pessoas passando então em provas muito mais difíceis e se sentem perdidas, nós precisamos transmitir a elas essa fé, transmitir a elas essa confiança e sermos para elas o suporte que elas precisam até elas vencerem esse momento. Aqui ele traz uma reflexão profunda que nos faz pensar em todas essas dores hoje que nós testemunhamos no mundo, de tantas carências, de tantas misérias. Ele diz assim, olha, a terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas não produzirão e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou, não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. E aí nós temos a explicação do porquê que nós ainda precisamos de tantas dificuldades no planeta. Porque os povos ainda não aprenderam essa solidariedade que Kardec cita aqui, e principalmente os povos cristãos, que leram o Evangelho, que ouviram tantas pregações, que viram tantos sermões, que puderam conhecer a mensagem do Cristo, que é uma mensagem de amor, de fraternidade, e principalmente os povos cristãos que receberam essas lições são responsáveis por conduzir o mundo a uma transformação de paz. Os outros povos também receberam essa mensagem, porque também possuem esses princípios. Mas chamamos para nós essa responsabilidade para que a gente entenda que falta muito ainda, como sociedade, como países, como nações, de nós realmente podermos ostentar os títulos verdadeiros de cristão. Não somos ainda na essência, porque nós ainda legitimamos, justificamos, e às vezes até desejamos os conflitos, as dores, as guerras. Nós achamos que a riqueza deve ser usufruída sem ser partilhada. Enquanto nós guardamos esse sentimento dentro de nós, nós teremos um mundo de provações em que nós seremos, no futuro, os próximos miseráveis, os próximos vítimas das guerras. Por quê? Porque não trabalhamos verdadeiramente por um mundo de paz. E o nosso trabalho, muitos vão perguntar, qual seria? É apoiar as pessoas que desejam a paz. É favorecer que cheguem ao poder aqueles que verdadeiramente acreditam na paz e na distribuição das riquezas. Aqueles que justificam a riqueza como uma forma de domínio sobre o outro, que legitima isso, que é lícito, aquele que é mais poderoso subjugar e dominar e tomar o que pertence ao mais fraco, esses ainda demonstram que a sua natureza é propícia ainda a enfrentarem essas provas. E nós precisamos iniciar esse processo dentro daquilo que hoje está ao nosso alcance, partilhando o que nos é próprio, né? Sempre dando algo de nós para o bem coletivo, com sabedoria, com discernimento, para que também não nos falte e para que o outro não esbanje recursos que ele não soube adquirir, sim,
mas as necessidades fundamentais das pessoas devem ser atendidas. Outro dia eu vi uma pessoa, publicou um vídeo numa rede social justificando, a agressão contra os moradores de rua, numa atitude assim violenta, arrancando os bens deles, jogando num cesto de lixo, chutando essas pessoas e argumentando que todos eram vagabundos, que todos eram marginais e que aquelas pessoas que os alimentavam nas ruas eram pessoas que estavam ali favorecendo criminosos. Primeiro, comete um erro muito grande fazendo uma generalização tão grande. Existem sim, entre a população de rua, aqueles que vão cometer furtos, assaltos, existem. Mas existem pessoas que estão nessa condição porque estão profundamente fragilizadas, marginalizadas, excluídas. Muitos dirão, mas não existem aqueles que são também vagabundos e são preguiçosos? Também existem. Existem os que são alcoólatras, também existem, que usam outras drogas, também existem. Mas o que é tudo isso? Tudo isso é uma enfermidade da alma. Tudo isso são pessoas que às vezes passaram por provas tão difíceis e que não conseguiram resistir às dificuldades. E não vão conseguir sair sozinhos jamais dessa condição. Eu sempre penso, antes de julgá-los, eu sempre penso o quanto é difícil para mim mudar algo na minha vida, com toda a estrutura, com todo o apoio que eu tenho. Adquirir um novo hábito, adquirir uma nova atitude, deixar de fazer algo que já adquiri a consciência de que não é adequado. O quanto é difícil tendo todo o apoio de uma vida material regular. Agora imaginem para uma pessoa que está num processo assim, como ela sozinha pode mudar algo. Será que ela tem que sofrer ao extremo para que ela mude? Quantos não conseguem sozinhos sair disso? Precisarão do gesto do amor, da fraternidade, da compaixão, para que de alguma forma sejam tocados em seu coração. Precisarão de trabalho, é verdade, precisarão de tratamento, é verdade, mas até isso acontecer, elas precisam comer, elas precisam beber, elas precisam sentir a segurança que coloque para elas a ideia, ainda vale a pena viver. Ainda vale a pena tentar, ainda vale a pena eu prosseguir. E a gente observa que pessoas que não perderam o sonho, que não perderam a esperança, elas conseguem dar uma guinada, porque encontraram pessoas que as valorizaram. Outro dia via também a história de um jovem que tinha sido expulso de casa porque os pais não aceitavam a sua sexualidade e ele se tornou morador de rua. Mas felizmente algumas pessoas conseguiram ajudá-lo, ele conseguiu entrar na faculdade e estudando conseguiu mudar a sua própria realidade. Veja que muitas pessoas estão hoje passando por grandes provas porque não encontraram às vezes o apoio, o amor daqueles que deveriam ser o suporte a eles. Se essas pessoas falharam, nós temos que nos movimentar para ajudar de alguma forma, não assumindo o papel delas, mas observando o que nós podemos fazer naquele momento por aquelas pessoas. Isso sim é a atitude de quem verdadeiramente busca seguir Jesus. Nós não vamos ter a solução dessa forma. Muitos criticam a forma dessa assistência imediata, e é verdade. Mas que esses que critiquem, que se movimentem então para mudar essa realidade social. Já que não querem dar o alimento, crie as condições para as pessoas conseguirem esse alimento. Tentem, façam algo e não apenas critique quem já está fazendo. O verdadeiro cristão, ele ajuda como pode, onde pode, com o que ele tem. Eu lembro de uma frase que era atribuída a um espírita, Jerônimo, em que ele dizia que na casa do cristão o pão nunca endurece, porque antes dele não ser mais macio, de ele endurecer, ele era passado para quem estava precisando. Isso é bem o princípio, então, que nós aprendemos com o que Jesus ensinou e com as reflexões de Kardec. Nós precisamos sempre pensar no que nós podemos doar um pouco mais de nós em favor do coletivo. Naturalmente, preservando aquilo que nós consideramos que é essencial e necessário para nós. Mas a nossa abundância sempre tem algum supérfluo. Do muito que nós temos, sempre temos algo que nós podemos compartilhar.
E se não for material, é da nossa abundância espiritual, que certamente aí ninguém vai dizer que não é portador de algum bem dessa natureza. Todos têm alguma possibilidade de fazer algo através dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. É uma questão mesmo de atitude perante a vida. Vamos então, nesta hora, em agradecimento a Deus por tudo que nós temos, por tudo que recebemos, pedindo ao Pai que possamos nos tornar verdadeiramente generosos e compartilhar da abundância de nossas vidas em favor dos que atravessam provas tão difíceis. Nós pedimos, Senhor, que possam os nossos irmãos em grandes provas, em grandes lutas, em tantas localidades do mundo, possam todos receber o amparo e o auxílio de que necessitam. Que cada um possa encontrar a força, a fé para vencer os seus desafios. Possam os Espíritos Consoladores levarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. A força para vencerem os desafios de suas vidas. Abençoa-nos, Senhor, envolve-nos aos nossos companheiros que nos ouvem e nos acompanham, que todos possam encontrar as soluções para os seus problemas e possam também encontrar os aprendizados que cada um desses desafios trouxe. E agradecidos por tudo, Senhor, nós pedimos que seja sempre feita a vossa vontade e que tenhamos sempre a sabedoria de reconhecê-la e aceitá-la. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, são estas as nossas reflexões para este momento. Um grande abraço a todos e até a próxima.